I'm waking up to Então a ideia é começar a maquiagem com vocês. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, então vai ser na sorte mesmo. Eu vou usar a minha paleta nova que eu tô amando, que é da Stila, é a Mind. Ela é muito linda. Primeiro, ignorem o barulho dali fora, porque não tem. Eu só posso gravar agora e os carros não estão colaborando. Mas enfim, voltando a falar da paleta maravilhosa. Olha as minhas cores dela. É a paleta mais linda que eu já comprei. Ela é muito linda. Depois eu deixo no box de informações tudo sobre a paleta e eu acho que já postei resenha lá no blog também. Aí eu deixo o link pra vocês. Eu vou começar usando uma fita crepe, porque eu sou muito chique usando fita crepe. E vou usar nessa parte aqui, o finalzinho do olho até o cantinho da sobrancelha. Eu vou começar com um Paint Pot da MAC. Este é o Soft Ossuary. Eu não sei falar o nome dessas coisas, gente. Eu só sei maquiar. Mas não tem problema, né? Eu vou usar o dedo mesmo e vou passar em toda a minha pálpebra móvel e vou subir um pouquinho pro côncavo também. Se estiver olhando pros lados é porque tem espelho por tudo aqui, tá? Depois de passar bem, aplicar bem o produto, não deixem acumulado, porque senão depois não é legal. Ó, apliquei bem o produto. Agora eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. Eu vou usar esse pincel aqui que é da Maclan, eu não sei o número, mas nem nome, nem nada, mas ele é bem fofinho, ó. E pra iluminar eu vou usar essa sombra aqui, que ela é mate, é um nude mate. Vou usar pra iluminar aqui, sempre no ponto alto, depois descendo pros outros ladinhos. Mas a parte mais importante a ser iluminada é o ponto alto da sobrancelha. Ó, já dá uma iluminada no olhar. Agora eu vou pro esfumado marrom. Isso eu faço em toda e qualquer maquiagem, então não vai ser muita novidade pra vocês. Eu vou usar um pincel aqui, ele é uma réplica da Sigma, o E40. Ele é muito fofinho, também é bem gordinho. E eu vou usar esse marrom aqui, do meio. Ele é um begezinho, na verdade. Mas eu vou passar bastante no pincel, bastante mesmo. E eu vou começar aqui do cantinho, vou fixar ele aqui, vou fazendo movimentos circulares pra cá. Ó, sempre deixando esse cantinho aqui mais pigmentado, levando até lá no canto interno. Essa vai ser, vamos dizer, a base da nossa maquiagem. Sempre aqui e circular pra cá. Depois de esfumar bem essa sombra, sem deixar marcas em nenhum lugar, nós vamos passar para outra sombra. Agora um pouquinho mais escura. Eu vou escolher essa daqui. Um pouquinho não, muito mais escura, né? Comparada com aquele begezinho. E eu vou usar, para aplicar essa sombra, um pincel lápis. Esse pincel ele veio num kit da China, que eu também deixo para vocês ali embaixo. Já fiz resenha dele, ele é muito bom também. Ó, eu vou aplicar bastantinho no pincel. E também vou começar pela parte externa e vou riscar até a metade. Dessa vez eu vou só riscar. Ó, até a metade, puxar um pouquinho mais pra cá. Mas bem pouquinho. E vou voltar. Faltou esfumar. Esfumar os dois tons.
sempre lembrem de esfumar, porque, como todo mundo diz, esfumar é a parte mais importante da maquiagem. Claro que tem alguns modelos, alguns estilos que não é preciso esfumar, só que 99% do efeito bonito de uma maquiagem é o esfumado. Ó, eu não esfumei tão bem, porque agora eu vou pegar outro pincel. Esse tá sem marca, ele também é fofinho, ó. E vou usar essa sombra laranja que tem aqui para criar outro efeito. Nessa parte pode bater na mão se tiver excesso, porque você não pode pesar. E agora nós vamos aplicar aqui, ó, para dar um efeito mais laranjinha para maquiagem. Se você acha que foi pouco, aplica mais. Mas sempre começa com menos para depois ter que retocar, porque começar com bastante não tem como apagar, só tirando tudo, né? Ó. Então já sumiu aquela marcação entre os 3 tons, ó. Entre os 2 tons de antes, no caso. Pode, com movimentos leves e esfumando bem isso daqui. Cuidado também para não marcar muito essa parte que tá a fita, porque senão depois o efeito também não fica muito legal. Esse laranjinha você pode puxar pro canto interno do olho. Agora, nós vamos pegar outro pincel. Esse daqui que também... Ah, não, esse é réplica da MAC. Ele é o 214. Ele é chatinho, mas ele é fofinho também. Eu vou usar ele com aquele marrom mais escuro de antes, mas bem pouquinho. E vou puxar um pouquinho mais aqui, ó, pro canto interno. Esse tom. Não para de buzinar. Querem atrapalhar meu vídeo. Ó, pode ir puxando aqui, bem de leve para não pesar muito, até o canto interno. Ó. E volta com o pincel do laranjinha e um pouquinho do laranjinha esfuma em cima. Essa parte você tem que cuidar para não subir muito, porque fica feio. Agora eu vou usar outro pincel sem marca, que é esse daqui. Eu gosto de usar ele pra corretivo, mas na verdade ele é pra sombra cremosa. E eu vou usar essa base sombra da NYX. Ela é uma base branca, assim, pra desenhar aonde eu vou fazer o meu estilo. Não é bem cut crease, gente, mas é quase cut crease. Agora eu deito assim, ó, meu rosto, e vocês verem o buraco do meu nariz. Eu deito assim pra poder enxergar aonde tá meu côncavo. E eu começo aqui do cantinho e vou subindo. E deixo que o pincel leve onde é a marcação do meu côncavo. Pincel mesmo leva. Só você deslizar ele, que ele leva. Ó. Agora, nós vamos continuar essa marcação, deixando ela mais retinha. Tira o excesso com o dedo, que eu adoro usar o dedo na maquiagem, perceberam? E aqui mistura com o dedo também. Esfuma. Eu vou usar esse pincel. Esse é da Sigma, é o E55 e esse não é réplica, tá? Que o outro era. E eu vou usar aquela cor que eu usei pra iluminar este daqui. Eu vou usar na minha pálpebra móvel no comecinho da maquiagem. Vou aplicar bastante produto pra ficar bem bonito. Bem aqui, com a sombra aqui. Continuando mais um pouco. E vou aplicar esse marronzinho que eu tinha aplicado no côncavo. Um pouquinho depois desse clarinho que eu já apliquei. E agora, no canto externo, eu vou usar um pincel da Mary Kay, tudo sujo. Ó.
Ele é pra sombra mesmo, assim, bem fofinho. E eu vou usar o preto dessa paleta, esse pretinho aqui. Vou pegar um pouquinho da sombra e vou aplicar bem aqui, ó, no cantinho entre o marronzinho claro e o bege. Ó, só pra finalizar o cantinho mesmo. Passar bastante entre os cílios, subir um pouquinho. E pra esfumar esses dois tons, eu gosto de usar esse pincel que ele é, na verdade, pra côncavo. Ele é da Maria Margarida, o 029. Ele é de cerdas naturais, ele é pra côncavo. Eu vou usar aquele marrom mais escuro que eu tinha usado antes e vou esfumar entre o marrom claro e o preto. Dando batidinhas também, ó, que vai sumindo a marcação. Depois de feito isso, eu vou usar um fixador de sombras. Ele é em creminho, da Yes Cosmetics. Ele é assim, eu gosto bastante dele. Mas eu vou passar no meu dedo, bem pouquinho assim. Vou passar e vou passar esse fixador em cima da parte clara e vou espalhando. Tem que cuidar para que toda a parte clara tenha o fixador, senão não vai ficar legal. Depois de passar bem ali, vocês estão enxergando, eu vou usar essa asa de borboletas da Bitarra. Ela é na verdade é um branquinho com um douradinho. É muito fininha, que não dá quase nem pra enxergar, mas fica um efeito bem legal. Eu gosto desse pincel aqui, da Sigma, é o E30, do kit Extravaganza. E ele é fininho assim, eu gosto dele pra aplicar isso. Vou pegar uma quantia considerável da minha asa de borboleta e vou aplicar em toda a pálpebra, ou melhor, na parte da pálpebra que tem essa sombra mais clarinha. Toda a parte mais clarinha eu vou aplicando essa asa de borboleta até chegar no marronzinho. Olha, dá pra ver que o efeito fica bem legal. Aqui pode dar uma batidinha com o dedo mesmo. Ó, o efeito fica bem bonito. Se você acha que tem alguma marcação aqui em cima, pode voltar com algum pincel de esfumar. Pode voltar com o laranjinha que parece que sumiu. E depois pode voltar também com a sombra iluminadora lá em cima. Mas bem pouquinho, tem que tomar cuidado para não estragar com tudo que você já fez. E agora, o delineador. É bom que você tá com essa fita, ou melhor que eu tô com essa fita, porque fica muito mais fácil de aplicar o delineador. Deixa eu escolher meu delineador. Eu vou usar um delineador líquido hoje, é esse da Sephora. Ele é muito pigmentado, muito bom de aplicar. Bem fácil de aplicar porque ele é bem fininho, olha. É muito fácil. E eu gosto de começar pela parte interna, com o pincel assim mesmo. Eu sei que estraga a pontinha, mas eu gosto. E eu começo fazendo assim. Acho que fica bem mais delicado, o acabamento fica bem mais legal. Aí eu venho para a parte do meio até o fim. Agora eu vou aproximando da parte interna, com o pincel deitado. Voltei! Eu já apliquei os cílios postiços, fiz o outro olho e depois dos cílios postiços eu usei essa máscara, a Perversion ou alguma coisa do gênero da Urban Decay. Ela é bem macia, tem as cerdas bem macias e deixa um efeito bem legal nos cílios. Eu achei que a maquiagem ficou bem bonita, apesar de ser, como eu falei, foi na sorte, porque eu não sabia como eu iria fazer. E eu gostei do resultado, gostei das cores, vou fechar o olho pra vocês verem. Os cílios ficou bem drag queen, mas eu gostei do mesmo jeito.
E deixa eu afastar um pouquinho o foco aqui pra vocês me verem mais. Eu tô com o cabelo preso, linda, né? Ó, com a testa enorme. Mas essa foi a maquiagem. O batom que eu usei foi o Coquette da Lime Crime, esse daqui. A cor é bem natural, bem bonita, bem tom nude boca mesmo. E eu achei que combinou com a maquiagem, já que eu não queria alguma coisa muito pesada, né? Então eu achei que ficou legal. E vocês gostaram do resultado? I'm waking up to Wouldn't it be crazy? Or would you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Or would you still amaze me? I'm waking up Gente, tudo bom? A maquiagem de hoje, ela combina azul marinho, bem intenso, com esfumado berinjela. É uma maquiagem que eu já fiz no blog, fez muito sucesso. Por isso que eu trouxe ela aqui pro YouTube agora para quem não consegue aprender no passo a passo em foto. Vamos aprender como faz? Então vem comigo. Para começar, eu vou usar aquele velho truque que eu adoro, de passar lápis bege abaixo da sobrancelha. Eu passo o lápis e depois eu espalho com um pincel. Se não tiver um pincel durinho, pode espalhar com o dedo mesmo, tudo bem? Bem simples, não tem segredo. Agora eu pego uma sombra azul, escura, cintilante e aplico em toda a pálpebra móvel. Eu apliquei por cima de primer, tá? Eu usei da Mary Kay. Eu aplico com leves batidinhas, grudando a sombra no primer. Conforme eu aplico, eu já subo e já vou esfumando de leve, assim. É um movimentinho, eu dobro o pincel e vou esfregando, assim, a sombra pra ela não ficar muito marcada. Acho que dá pra ver, né, nessa imagem. Bem simples, só pra facilitar na sequência. Agora eu pego uma sombra berinjela com um pincel pequeno e firme e contorno esse azul, tanto no canto externo quanto em todo o côncavo. Eu aplico bastante produto, a maquiagem fica estranha nesse momento, mas é assim mesmo. Daqui a pouco melhora, eu garanto. Quantidade, lembre-se, muita quantidade. Agora eu pego um pincel fofinho de esfumar e a mesma sombra, só um pouquinho, e esfumo. Como eu apliquei o lápis bege ali abaixo da sobrancelha, quando esse vinho, né, esse berinjela encontrar com o bege, já vai ficar mais claro, formando o degradê. Por isso que eu gosto tanto de usar isso abaixo da sobrancelha. Aí eu vou esfumando, eu esfumo durante bastante tempo. No canto externo eu gosto de fazer um movimento de bolinha e no côncavo eu faço um vai e vem, misturado com bolinha. Quando eu quero deixar a sombra mais escura, eu pressiono o pincel contra a pálpebra. Quando eu quero que ela fique mais clara, eu tiro essa pressão. Ó, tá vendo? Eu tirei a pressão. Eu falo que eu dou uma varridinha no esfumado, só pra não dar pra ver onde começa e onde termina, sabe? Essa varridinha eu também faço no canto externo, eu adoro fazer, porque a sombra vai embora, você não sabe onde ela acaba. Depois de esfumar horrores, eu pego um lápis preto e aplico na linha d'água e rente aos cílios inferiores, assim, bem de leve, dando uma sujadinha. Agora eu volto para a sombra berinjela e esfumo o lápis preto com ela. Bem facinho. Agora eu pego
pego a sombra azul e aplico por cima. Agora eu pego uma sombra preta opaca com um pincel pequeno de esfumar e eu vou aplicar essa sombra esfumando entre o vinho e entre o azul, no canto externo e no côncavo. Eu também desço ela um pouquinho rente aos cílios inferiores, só no cantinho externo, tá vendo? Bem de leve para dar uma definição. Agora eu pego uma sombra iluminadora, eu usei aquela sombra pérola que eu adoro, que ela é meio douradinha, e apliquei no canto interno, invadindo a região rente aos cílios inferiores e a pálpebra, ó, ela invade um pouquinho ali. Para arrumar todo o detalhe da maquiagem, todo o canto da maquiagem, eu pego um corretivo, um pincel firme e limpo. Para o limite dessa sombra não ultrapassar o fim do olho com a ponta da sobrancelha, esse é o seu limite. Finalizo com cílios postiço e delineador, só para tampar assim a pontinha dos cílios, né, a raiz dos cílios. A maquiagem é essa.